Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar em português, página 12 no livro didático. Então, peço que vocês abram a apostila e acompanhem a leitura da professora, ok? Vamos ler mais uma fábula? A fábula de hoje é O Pastorzinho Mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar de suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças: o lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas, socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para acudir. Quando os lavradores chegaram armados com suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino às gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, e em todas elas, os lavradores interromperam seu trabalho e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas uma a uma. Socorro! O lobo! O lobo! Gritou o pastor, apavorado. Desta vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Ruth Rocha, O Grande Livros das Fábulas. São Paulo, 2010. Número 2, terceiro ano. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Quando se começa uma história, um texto, geralmente começa com era uma vez. Muito bem, então escrevam lá na letra A da número 2, perdão. Era uma vez. Aqui na número 2. Abre aspas, letra maiúscula, era uma vez. Fecha aspas e ponto final. Escreveram? Vamos para número 2, então. Número 3, perdão. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Quem são os personagens, terceiro ano? Vamos pensar um pouquinho. Quem são os personagens que aparecem ali? O pastorzinho, os lavradores. E quem chegou ali por último? O lobo. Muito bem. Então, escrevam lá. O pastorzinho, vírgula. Os lavradores e o lobo. Ponto final. Escreveram? Muito bem. Vamos para a letra B agora. Onde essa história se passa? Ele leva as ovelhas e os lavradores estão trabalhando onde, terceiro ano? No campo. Muito bem. Então, escrevam lá na letra B. Em um campo. Escreveram? Podemos continuar, então? Muito bem. Vamos para a letra C. Por quem a história é contada, terceiro ano? É contada pelo pastorzinho? É contada por alguém que não participa da história? Ou é contada pelos lavradores? E aí? Será que é o pastorzinho que conta? Será que são os lavradores que estão contando a história? Não, né? Ela é contada por alguém que não participa da história. Então, faça um xizinho lá na segunda opção, ok? Por alguém que não participa dela. Podemos ir para o número 4? O
que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Ele fazia uma coisa muito feia, né? Depois, provavelmente, ele se arrependeu muito. O que ele fazia, terceiro ano? Ele enganava os lavradores, né? Pedindo socorro somente para vê-los correr, para ajudá-los, e assim ele ria da situação. Então, vamos escrever lá na número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Escrevam lá na número 4. Ele enganava os lavradores pedindo socorro, somente para vê-los correr para ajudá-lo, e assim rir da situação. Prof, posso escrever com as minhas palavras? Pode sim, não tem problema, ok? Pessoal, vamos para a próxima, ali na bolinha da número 4. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Então, transcrever é copiar lá do texto, tá? Vocês vão copiar exatamente igual como está lá no texto. Tem 2 perguntas, ok? Esse fato aconteceu uma única vez? Sim ou não, terceiro ano? Não, foram várias vezes, né? Então, agora vocês vão voltar lá no texto da página 12 e vão procurar qual é a frase que está demonstrando isso. Encontraram? Qual é a frase? O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Muito bem. Então, lá na bolinha a gente tem que escrever a primeira resposta, certo? A primeira resposta é não. Escrevam lá. Não, ponto final. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Não, ponto final. Abre aspas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Fecha aspas, ponto final. Posso continuar? Terceiro ano. Podemos ir para o número 5 agora? Vamos lá? Assinale X nas alternativas corretas. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Sim ou não, terceiro ano? Não. Depois de tanto eles já ficarem cansados das brincadeiras e das mentiras do pastorzinho, quando ele realmente precisou, os lavradores não foram ajudar. Então, ali vocês vão assinalar não. Certo? Vamos para a letra B agora? Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho, terceiro ano? Ele simplesmente riu muito? Ele não conseguiu ajuda? Ou ele sempre conseguia ajuda? E aí? Qual foi a consequência das mentiras? Ele não ter ajuda quando ele precisava, né? Então, vocês vão fazer um xizinho na opção do meio, na letra B, ok? C. Qual é a finalidade da fábula, terceiro ano? Essa vocês sabem, né? Nós já trabalhamos na última aula. É convencer o leitor sobre determinado assunto? É transmitir valores e ensinamentos? Ou é apresentar uma história real? E aí? Primeira, segunda ou terceira opção? Segunda opção, a do meio. Transmitir valores e ensinamentos. Muito bem, então faça um xizinho lá na segunda opção. Fizeram? Estão compreendendo o terceiro ano? Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos continuar então. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. Terceiro ano, a gente tem que pensar sobre a mentira, né? Que a gente pode escrever um ensinamento sobre mentir. A mentira tem perna curta? Não devemos mentir, pois perderemos a confiança de todos? Vocês podem dar a opinião de vocês aí, ok? Façam com bastante atenção. Fizeram? Vamos para o número 7, então? Converse com os colegas e compare a moral ou ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral ou um ensinamento muito diferente do seu?
Se sim, registre a seguir. Terceiro ano, vou pedir para que vocês realizem essa atividade com a família, ok? Vocês vão falar sobre a moral que vocês escreveram e vão pedir que eles falem sobre a deles, ok? Para isso, vocês têm que ler a fábula para eles poderem entender, ok? 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas? Percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo? Ou ele sentiu o orgulho de enganar os lavradores? E aí, terceiro ano, quando a gente fala que ele chorou amargamente, a gente está percebendo que ele percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, né? Então, lá no número 7, vocês farão um xizinho na segunda opção, ok? Terceiro ano, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a professora no particular, ok? Revejam, se necessário, a videoaula para realizar todas as atividades. Bons estudos, crianças!